Lembra da outra vez que ela chegou e ela falou que só estava assistindo minha videoaula porque não tinha nada para fazer? Então. Muito bem. Pois Achei bem triste, aliás. Então, eu cheguei em casa e tive que tomar antidepressivo até. Mas tudo bem, vamos embora, vai gravar outra videoaula. Vai lá. Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Como eu sempre digo, espero que vocês estejam gostando dessas videoaulas que eu estou gravando para vocês, com todo carinho. E como eu sempre falo, não se esquece, deixa o joinha aqui embaixo, faz aquela inscriçãozinha marota pro papai, pra mamãe, né, pro peixe, essas coisas assim, ajuda o tio, tá? Hashtag humildojonas, quando chegar em 1000 inscritos a gente vai sortear uma foto da Nina. Certo, Nina? Sim! Ela já tirou foto? Não! Tá vendo? Aí, ó, vocês têm que chegar logo em 1000, gente. Eu tenho que forçar essa mulher a tirar essa foto. Vocês vão ver. Aqui, ó. Deixa comigo. Bom, vocês vão ganhar essa foto, você vai ver. Então tá bom, gente. Olha só. Continuando essa série de videoaulas, hoje eu vou falar sobre arranjo, tá? Bom, vamos lá. O que é o arranjo? O arranjo é uma das partes da análise combinatória em que nós vamos ordenar algumas coisas. Primeiro vamos entender uma coisa que é importante, né? Dentro de análise combinatória nós temos 3 tópicos que são importantes: permutação, arranjo e combinação. Permutação nós já fizemos, tem uma videoaula, vou colocar no iCard aqui em cima para vocês, tá bom? Aí depois nós temos o arranjo, que é esse que eu vou explicar hoje para vocês, e combinação, que eu vou gravar numa próxima videoaula. Tudo bem? E vamos entender a diferença entre eles. Olha só, permutação e arranjo, eles têm basicamente a mesma ideia, tá? Porém, qual é a diferença? Quando a gente fala em permutação, nós vamos pegar todos os elementos, tá, que aparecem. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma fileira de livros, né, Ju? Uma fileira de livros, tá? Uma fileira de livros. E aí eu quero organizar todos estes livros, por exemplo, numa determinada ordem, sei lá, ordem alfabética, alguma coisa assim. Então, como são todos aqueles livros, a gente usa permutação, tá? Quando nós temos um conjunto de elementos e desse conjunto de elementos nós vamos pegar uma parte deles, aí a gente fala de arranjo, tá? Então a diferença entre permutação e arranjo é essa. Arranjo, você tem todo o conjunto de elementos e você pega uma parte deles, e a permutação você tem o conjunto de elementos e você pega todos eles. Tá? Tá, ô professor, entendi. Então, arranjo e permutação, entendi a diferença. Agora, qual que é a diferença entre o arranjo e a permutação e a combinação? A grande diferença é a seguinte: arranjo e permutação, a ordem dos elementos é importante, tá? Por exemplo, se eu tenho o conjunto de números, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou até tirar o 0 daqui, tá? Tirar o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu quero formar números com 4 algarismos, tá? Então, quando eu quero formar números com 4 algarismos, então o que acontece? A ordem desses algarismos é importante. Supondo que eu pego só 1, 2, 3 e 4, se eu formar o número 1234, obviamente, ele é diferente de 2314. Então, a ordem destes elementos é importante, tá? Então, quando a gente fala em arranjo e permutação, a ordem é importante. Quando a gente fala em combinação, o que acontece? Essa ordem não é importante. Exemplo, tá? Sorteio da Mega Sena. O sorteio da Mega Sena é um exemplo clássico de combinação, porque vão ser sorteados aqueles números dentre os 60, mas ele não é sorteado na ordem, né? Depois, claro, se coloca na ordem para ficar mais fácil de visualizar. Porém, quando você faz o sorteio em si, a ordem tanto faz. Tá? Então a diferença entre combinação e arranjo é essa, tá? Então vamos ver alguns exemplos de arranjo e vamos entender como que é a fórmula do arranjo, tá bom? Então, vamos supor que a gente tenha
10 livros. Eu tenho 10 livros de matemática. Eu tenho 8 livros de português. Tá? Eu tenho 18 livros no total. E aí eu quero arranjar estes livros em uma certa ordem. Então o que acontece? Aqui, a princípio, este problema seria um problema de combinação. Por que de combinação? Porque a ordem aqui, eu não estou pensando em nenhuma ordem. Então, eu só quero, por exemplo, deixar organizados os livros de matemática e os livros de língua portuguesa, separados. Tá? Agora, se eu coloco uma certa ordem, então aí isso daqui vira um problema de arranjo. Tá? Então, essa é a grande diferença. Eu acho que pensando assim fica mais fácil de entender. Não fica, Ju? Fica, né? Então, tá bom. Vamos pensar, então? Vou deixar esse exemplo de lado porque isso aqui combina mais com combinação, ó. Né? Vamos supor que eu tenha os algarismos de 1 a 9. Então, eu tenho os algarismos de 1 a 9. E eu quero formar números. Daqui, eu vou formar números de 5 algarismos. Tá? Então eu posso usar aqui arranjo. Por que eu posso usar arranjo? Porque eu tenho 9 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vou formar números de 5 algarismos. Tá, professor, beleza, como é que é a fórmula desse bendito arranjo? Bom, a fórmula do arranjo, ela é assim, ó. Eu vou colocar A, para indicar que é arranjo, ó, N, P. Tá? O que vai ser o N? O N vai ser o total de elementos que eu tenho. E o que é o P? É o número de elementos que eu vou pegar, tá? Então aqui, ó, a fórmula vai ser N fatorial dividido por N menos P fatorial. É isso. Tudo bem? Essa é a fórmula do arranjo, tá? Depois, quando a gente estiver trabalhando com combinação, vocês vão ver que é uma outra fórmula. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver então quantos números eu consigo formar com de 1 a 9, 5 algarismos. Então olha só, esse problema a gente pode resolver inclusive de duas formas diferentes. A primeira forma é usando a fórmula do arranjo. Então vai ser arranjo de 9 elementos tomados de 5 em 5. Tá? Então isso daqui vai ser 9 fatorial dividido por, abre parênteses, 9 menos 5 fatorial. Tudo bem? Então isso aqui vai ser 9 fatorial, 9 menos 5? 4, muito bem. O Ed tá aí ou não? Foi embora? Foi embora. O Ed foi embora? Ah, o Ed quer me ajudar nessas contas agora? E aí, olha só, como é que era o 9 fatorial mesmo, lembra? Né? Olha lá, o Ed chegou, gente. Ê! Ed, como é que é 9 fatorial mesmo? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Isso! É isso, então, viu? Olha lá. Então, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu paro no 4 fatorial, certo, Nina? Sim! Dividido por 4 fatorial. Qual que é a vantagem de fazer isso? Corta, corta. Olha lá, ó. Dá uma de ninja, ó. E aí agora é só fazer essa conta. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá? Não tenho a menor ideia. Então. A Nina estava aqui, ela falou que ia me ajudar a fazer as contas, sabe? Ela falou que ia me ajudar a fazer as contas. Gente, ó, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8 vai dar 1680. 1680 vezes 9, aí ferrou. Calma, 9 vezes 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 15.120. 15.120. Então, olha só. Com os algarismos de 1 a 9, eu consigo formar 15.120 números diferentes, tá? Contando 5 algarismos. É muita coisa, não é? É.
Só que tem uma outra forma de fazer um exercício desse. Normalmente, não é sempre, tá, gente? Mas normalmente, um problema que envolve arranjo, a gente tem uma outra maneira de resolver, que é a seguinte. Tem muita gente que acha até mais fácil de resolver desse jeito, mas é importante a gente saber a fórmula, porque tem alguns problemas que a gente tem que usar a fórmula efetivamente, tá? Olha só, eu não vou ter os algarismos de 1 a 9? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrevê-los aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí nós queremos formar números de quantos algarismos? 5. Então olha só, nós vamos formar números de 5 algarismos, tá? Eu tirei o 0 daqui de propósito, depois eu vou explicar para vocês por quê. Olha só, por que eu falo que a gente pode resolver um problema de arranjo de uma outra forma sem usar esta fórmula do arranjo? Então nós temos 5 espaços aqui, tá vendo? Para este primeiro espaço, eu tenho... Vocês concordam que eu tenho 9? Ah, sim, desculpa, uma coisa que eu esqueci de falar desde lá do começo. São números de 5 algarismos diferentes, tá? Os algarismos têm que ser diferentes, senão eu poderia formar 11.111. Então são algarismos diferentes aqui, tá bom? Então aqui eu vou usar a mesma ideia, algarismos diferentes. Então olha só, para esta primeira casa aqui, eu tenho 9 possibilidades, tá vendo? Então eu posso colocar aqui, ó, um 9 para indicar que são 9 possibilidades. Aí eu vou riscar uma das possibilidades, qualquer uma, tá? Sei lá, vou riscar o 7. Aqui agora ficaram 8 possibilidades. Eu tinha 9, tirei uma, ficaram 8. Vou riscar um outro número qualquer. Agora ficaram 7. Risco um outro número qualquer. Aqui agora ficaram 6 possibilidades. Risco um outro número qualquer. Aqui ficaram 5 possibilidades. E aqui nós vamos multiplicar estas coisas. Olha lá, ó. Não é exatamente a conta que caiu aqui, ó. Tá vendo, ó? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Que dá 15.120. Tudo bem? Então, aqui é uma outra forma de se resolver um problema, tá? Que envolve arranjo. Normalmente, como eu falei, ó, normalmente problemas de arranjo podem ser resolvidos usando esta fórmula ou podem ser resolvidas usando esse esquema. Normalmente. Oi? E o zero? E o zero? E o zero? A Ju perguntou. E o zero? Por que eu não coloquei o zero? Não coloquei o zero de propósito, porque olha só, se nós colocássemos o zero aqui, eu não poderia resolver mais como um problema de arranjo, tá? Ou melhor, até poderia, tá? Mas quando aparece o zero, vamos supor que são os algarismos de 0 a 9, tá? Então olha só, pensando nos 5 algarismos distintos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dá até para resolver como arranjo. Qual que vai ser a diferença? Os algarismos de 0 a 9 não são 10 possibilidades? Porque, ó, aqui eu tenho 9 possibilidades, colocando o 0 eu vou ter 10 possibilidades. Mas o 0 não pode entrar nessa primeira casa. Por quê? Porque se ele entrar nessa primeira casa, ele não vai ser um número com 5 algarismos, vai contar só 4. Então, para esta casa aqui, nós não temos o 0, então nós temos só 9 possibilidades. Só que aqui nós tínhamos 10, tá vendo? Aqui nós não tínhamos 10 possibilidades. Então aqui nós tínhamos 10 possibilidades. Certo? E se eu riscar uma delas, aqui vai continuar tendo 9 de novo. Essa é a diferença deste problema para esse. Quando aparece o 0, tá? Eu tenho que excluir o 0 desta casa, da primeira casa. Das outras ele pode aparecer, tá? Aí aqui seria 8, aqui seria 7 e aqui seria 6. Seriam 6 possibilidades, tá? E aí, claro, novamente a gente faria esta multiplicação. Aí, como é que eu conseguiria fazer isso daqui usando arranjo? Bom, a primeira casa eu deixo de fora, porque aqui, ó, eu deixo de fora. E aí eu faria um arranjo de quanto? 9, só que quantas casas? 4. Eu não faria 9, 5.
como a gente fez aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui a gente fez 9, 5, eu faria o quê? Aqui, ó, isso aqui é o arranjo de 9, 4. Tudo bem? Beleza? Então tá bom, gente, isso foi arranjo. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Ju, foi de boa? Legal? Então tá bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar uma aula. Vou ver se eu consigo gravar agora, tá? Sobre combinação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Deixa o joinha, o like, faz aquele hashtag 1.000 do Jonas, tá bom? E não se esquece, matemática não é difícil. Matemática é fácil. E que a matemática esteja com vocês. Valeu!